Então, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula promovida pela Clique Cursos Online. Meu nome é Devlin Ricardo e serei o instrutor de vocês nessa aula. Nessa videoaula, nós vamos aprender um pouco sobre como que funciona a função PROC-V. A função PROC-V, ela procura um valor relacionado em uma matriz ao critério que você deseja. Por exemplo, aqui temos um pequeno banco de dados com informações de algumas pessoas, como, por exemplo, o endereço, o bairro, a cidade, idade e telefone dessas pessoas. Vamos supor que eu quero que me retorne, nesse campo, o endereço da pessoa que eu colocar na célula J2. Então vamos lá, vamos ver como que podemos fazer isso. Primeiro vamos digitar o nome da pessoa que nós procuramos as informações. Vamos escolher Paulo. Toda função começa com sinal de igualdade. Primeiro igual, e agora nós escrevemos a função PROC-V. PROC de procura e V de vertical. Toda função começa com parênteses. Então, após a função, digitamos parênteses. Abrimos parênteses. O primeiro parâmetro que é pedido nessa função é o valor procurado. E o valor procurado está na célula J2. Como nós iremos, em seguida, estender essa função para as células abaixo, é necessário que nós possamos congelar essa célula. É simplesmente pressionando F4 ou, se desejar, escrevendo cifrão antes da letra e do número, que indica a célula. Para passar para o próximo parâmetro, temos que escrever ponto e vírgula. Agora a função pede qual matriz eu devo procurar, a função deve procurar a palavra Paulo. Então, vamos com o mouse selecionar todas as células que têm dados, onde você procura a informação que você deseja. A matriz começa então na célula A2 e se estende até a célula F10. Essa é a matriz que você irá procurar suas informações. E também deve ser congelada, porque nós vamos estender essa função para as células a seguir. Então, basta clicar na célula A2, em cima da célula A2, e pressionar F4. Também na célula final da matriz, e pressionar F4. Agora, vamos para o próximo parâmetro dessa função. Ponto e vírgula. Agora a função pede qual é o número da coluna que está a informação que você quer que a função retorne em relação ao nome que você procura na primeira coluna, que é Paulo. A informação desejada, nesse caso, é o endereço. O endereço, nessa matriz, ele se encontra na segunda coluna. Tá vendo? Nome está na primeira coluna, o endereço está na segunda coluna, o bairro está na terceira e assim por diante. Cuidado para não confundir a matriz selecionada com a planilha inteira. Não significa que porque as informações estão na coluna A, não significa que essa pode ser a primeira coluna. Se essa matriz começasse a partir da coluna B,
onde estão os nomes, ainda assim seria a primeira coluna. Então, a coluna onde está a informação, o endereço, é a segunda. É só colocar, é só informar isso com o número 2. Próximo parâmetro, ponto e vírgula. Agora a função me pergunta se eu quero achar um valor parecido com a palavra Paulo ou se eu quero achar o valor exatamente, um valor relacionado exatamente igual à palavra Paulo. Nesse exemplo, vamos colocar que a função terá que me retornar um valor relacionado exatamente igual à palavra Paulo. Então, no caso, correspondência exata, ou nós clicamos com o mouse em cima da palavra falso, ou simplesmente digitamos a palavra falso. E aí, fechamos o parênteses. E Enter. Paulo, o endereço, Avenida Barão de Melgaço. Agora, para estendermos essa função para as outras células abaixo, para procurarmos também o bairro, cidade, idade e telefone de Paulo, basta vir aqui nesse quadradinho pequenininho e quando o cursor do mouse se transformar nesse sinal de mais, clicamos, seguramos e arrastamos até a coluna J7, que é onde pede o endereço. Agora vejamos que em todas essas células me retornou sempre o mesmo valor, que é o endereço. Por quê? Na primeira coluna eu informei que o endereço estava na coluna 2. Agora o bairro está na coluna 3. E, consequentemente, temos que mudar aqui para o número 3. E aí vai me retornar o bairro. A cidade está na coluna 4. Então, devemos vir aqui e mudar e dizer para a função que não é mais a coluna 2, e sim a coluna 4. A idade está na coluna 5. Viemos aqui e mudamos 2 para 5. E assim sucessivamente. Pronto. Sempre que eu colocar um nome que se encontra na matriz, vai me retornar sempre as informações relacionadas como eu desejo, através da função procver. Pessoal, essa foi mais uma aula da Clique Cursos Online e esperamos encontrar vocês no próximo tópico. Obrigado!